Vamos ver o professor João César de Castro Rocha lá no ICL Notícias. Bora. A internet só fala sobre isso desde ontem, mas eu não vou dar detalhes agora, você vai ter que ver no rolê às 11 horas da manhã, lá no canal De Luca, eu e Guga Noblar, 9 horas e 7 minutos, quero chamar para conversar com a gente o professor Castro Rocha, professor, que é que nem a Carmen Sandiego, a gente não sabe de onde o professor está, eu vou supor que seja do Rio de Janeiro. Professor, bom dia. Bom dia, William, bom dia, Lô, bom dia, Fábio. Estou hoje modestamente na minha modesta residência em Copacabana. Que milagre! O senhor apareceu em casa, professor. Professor, eu quero falar com o senhor sobre essa operação Rede Interrompida. A Polícia Civil do DF deflagrou na terça-feira a Operação Rede Interrompida, a ação que contou com o apoio do Ministério da Justiça, investiga um grupo suspeito de planejar ataques contra autoridades durante as eleições. Eu estou, desde o começo do programa, falando terça-feira, vocês não me corrigiram até agora, é quarta-feira hoje. Eu não prestei atenção. E eu achando que eu estou completamente perdido. Ontem foi terça-feira, hoje quarta-feira. Estou falando, mas como é que a operação foi terça-feira se hoje é terça? Não, gente, terça-feira foi ontem, mas vocês também não me corrigiram. Então, ontem, a operação da Polícia Civil, com o apoio do Ministério da Justiça, um grupo suspeito de planejar ataques contra autoridades durante as eleições. O plano previa instalar explosivos em um prédio onde aconteceria um debate de candidatos à presidência. As investigações tiveram início a partir de informações reunidas pelo Cyberlab, o Laboratório de Operações Cibernéticas. O secretário nacional dos Direitos Digitais, Vitor Fernandes, deu detalhes sobre o plano dos criminosos. Vamos assistir. Eles marcaram quais ministérios eram de quais pastas, isso em busca de uma definição do que eles chamaram de alvos primários. Então, eles fizeram um desenho da área central, marcando todos os ministérios, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, e estavam a definir qual seria o alvo primário. E, em complemento, eles difundiram a planta baixa do Palácio do Planalto como escolha de alvo primário. Mas eles citavam nomes específicos ou era variável? Não citavam nomes específicos. Essa é uma característica que a gente observou. Eles como se fossem contra o sistema político, sem determinar se esquerda, direita, centro, enfim, mas contra o sistema político como um todo. Existia alguma data já prevista para essas ações? Sim, existe um mês. Eles planejavam para outubro desse ano, durante o período eleitoral. O grupo era monitorado pela Agência Brasileira de Inteligência há algum tempo. Segundo os servidores da ABIN, ouvidos pelo ICL Notícias, o monitoramento de grupos extremistas é permanente e integra a rotina da área de inteligência. Professor, não é exatamente novo, né? Já teve gente tentando explodir bomba em aeroporto. Obrigado, já teve Edith. gente se explodindo com fogos de artifício na frente do STF. Não é exatamente algo novo, mas me parece que é um planejamento, talvez, como a gente nunca tenha visto. Nesse sentido, né, professor? O ponto principal, William, você já mencionou, não é nada novo. Quando eu vi essa notícia, eu fui resgatar um livro na parte da minha biblioteca dedicada à ditadura militar. Há um livro muito importante que foi pouco valorizado, creio, porque ele foi publicado no mesmo ano de um livro fundamental para a história do Brasil nesse quesito, que é o Brasil Nunca Mais, publicado em 1985. No mesmo ano, um coronel, veja a coragem que esse homem teve, William, publicou um livro que eu acho que deveria ser reeditado, de tão importante que é para compreender o que aconteceu nessa operação, que é o livro Aventura, Corrupção, Terrorismo, A Sombra da Impunidade, do coronel Dixon Grael. O que ele faz neste livro de 1985? Ele mostra da maneira mais clara possível que o famoso e malogrado, fracassado atentado no Rio Centro, em 1981, não foi um acidente histórico. Foi o último elo de uma longa cadeia que ele lista no livro aproximadamente. Elô e Fábio, sei que vocês leram o livro, mas para a nossa audiência é surpreendente. O coronel Dixon Grael lista aproximadamente, William, 100 atentados terroristas realizados pelas Forças Armadas e, sobretudo, por agentes dos órgãos de repressão para atribuírem a culpa à esquerda ou para criar um clima de insegurança política que não permitiria o movimento da redemocratização. O livro é de 1985. Você citou muito bem o que aconteceu em 2022. Rapidamente, olha só. 12 de dezembro, depois da diplomação antecipada do então candidato eleito, presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin, houve literalmente uma tentativa de invasão da Polícia Federal. Ônibus e carros foram queimados no Distrito Federal.
houve a tentativa de jogar um ônibus incendiado do alto de um viaduto, houve literalmente a tentativa de produzir uma situação que exigiria a intervenção das Forças Armadas, sempre foi o projeto. Quantas pessoas foram presas pela Polícia do Distrito Federal? Nenhuma. 12 dias depois, no dia 24 de dezembro, pela a presença de espírito do motorista de um caminhão de combustível que sempre parava para pernoitar, mas antes de ir para o aeroporto, checava todo o caminhão. R$20, ele gente. descobriu um objeto que ele não havia colocado dentro do caminhão. Ele chamou a polícia, era uma bomba. William, se essa bomba tivesse explodido no aeroporto de Brasília, teria sido um dos maiores atentados terroristas da história, não do Brasil, da história do mundo, porque haveria um efeito dominó de aviões explodindo. Seria um absoluto apocalipse. Finalidade, produzir a intervenção das Forças Armadas para que Bolsonaro permanecesse no poder. 8 de janeiro de 2023. É a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Produz-se caos para que haja estabilidade política, e a estabilidade política exigiria a intervenção das Forças Armadas. Esse plano agora é uma coisa absolutamente espantosa, porque ele concilia 3 coisas, que é uma verdadeira bomba atômica. Veja, memória mal resolvida da ditadura militar. Quem na audiência conhecerá o livro do Coronel Pedro, você acha que os terroristas tupiniquins pertencem a grupos internacionais ou são todos meio tio França? Não, tem articulação internacional. Vocês viram célula neonazi, que foi encontrado recentemente? Essa matéria aqui, ó, deixa eu pegar. Tem... neofascistas, na verdade, né? Grupos do Telegram. Peraí. Grupos, Telegram, que foi isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar. Isso aqui, ó. Ai, ai. Enquanto eu tô falando, gente, vamos fechar essa meta aí, vai. Não, isso aqui, ó. Isso aqui não é só tio França, não é só pessoa desequilibrada. Isso aqui é intencional. Tá, isso é intencional. Tinha um grupo, a investigação tá na Cyberlab, e teve outros veículos de comunicação, inclusive, cobrindo isso. O Kiko fez um texto excelente a respeito dessa questão, tá? O que explica as pessoas manterem voto... A manipulação da mídia, né, gente? Por isso é importante, legal o Lula ter recusado hoje uma entrevista na Globo e tá falando com mídia alternativa. A mídia liberal, felizmente, gente, criou esses monstros. Criaram esses monstros. Tá? Vamos voltar pro professor João César, que foi boa a fala dele. Vamos lá. O Dixon Grael. O livro desapareceu. E o livro, vou repetir, o livro Aventura, Corrupção e Terrorismo. Ele mostra como, no regime militar, houve de tudo um pouco. Apenas havia censura na imprensa. Ele lista mais de 100 atentados realizados pontualmente por agentes da repressão em bancas de jornal que difundiam jornais que começavam a falar da ditadura, como o Movimento e o Cojornal, que eu lia com 14 anos de idade. Uma carta-bomba que assassinou a mais idosa e mais querida funcionária da OAB do Rio de Janeiro, a dona Lida Monteiro. Várias cartas-bombas que foram enviadas para personalidades da esquerda. Ele faz uma dissecação do terrorismo. Opa, interessante isso aqui, hein, Emerson? Pedro Demori contou que os Estados Unidos também tentaram aliciar jornalistas em evento da Abrage, oferecendo vistos até para familiares. Saber se influencers também tiveram essa oferta, FDP tem aos montes aqui. Gente, e aí acaba espelhando uma coisa. Eu sou grato à Abrage. Quando eu fui ameaçado de morte, a Abrage soltou uma nota em solidariedade, sou grato mesmo. Mas quando a gente critica a Associação de Jornalismo Investigativo, que privilegia mais a Globo, o problema é esse. Como é que uma associação permite isso, gente? E esse aliciamento, o pessoal acha que é um negócio meio abusivo. Não, é bolsa, é benefícios. Por aí a gente vê, gente. Aí por isso não tem tanto jornalista assim defendendo a soberania, né? Que não quer perder a boquinha, não quer perder a bolsa de uma universidade americana. É difícil, gente. Por isso que é importante, gente, os Pix, os Superchats que a gente pede aqui pra vocês, pra manter tudo funcionando, tá? É importantíssimo isso. Vamos lá, turma. Armadas.
2022, 2023 e agora. Então, memória mal resolvida da ditadura militar. 2, a conjunção terrível de memória mal resolvida da ditadura militar com extrema-direita. 3, a conjunção dos dois fatores com as redes sociais. Tudo foi combinado através de um grupo do Telegram. Então, essa conjunção é dinamite pura. Nós temos que estar alertas, porque cada vez mais parece clara que a candidatura do Flávio Bolsonaro é frágil como um vidro, como um beijo de novela, e esse beijo, Elô, não será dado. Esse beijo de novela não será dado. A candidatura do Flávio Bolsonaro rui a olhos vistos. A alternativa da violência interna, acrescida agora de um fator que aconteceu em 1964. Não esqueçamos que em 1964 o governo norte-americano estacionou perto da costa brasileira navios de guerra com os famosos Mariners norte-americanos prontos para invadir o Brasil e apoiar o golpe se houvesse resistência por parte do governo. Em alguma medida, o presidente João Goulart tinha todas essas informações e tomou a decisão de não reagir, nas palavras dele, para não provocar um banho de sangue. O banho de sangue seria provocado pelo confronto entre legalistas e golpistas? Claro, mas, sobretudo, o banho de sangue viria da invasão das forças norte-americanas na avaliação do João Goulart. Nós nos aproximamos, Elô e Fábio, e eu não quero parecer alarmista, mas nós nos aproximamos de uma situação próxima à de 64. Eu fico, perdão, não, é perfeito o senhor colocar isso, porque foi uma coisa que a gente discutiu aqui ontem também, e eu já dizia isso ontem, não é teoria conspiratória. Para agentes da CIA, agentes do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, promover uma ação como essa, incentivar pessoas a adotarem uma ação como essa, para promover o caos e a instabilidade política no Brasil, não custa, não é exagero a gente pensar nisso. E acho que, de certa forma, bastante reconfortante ver que a ABIN, que as autoridades agiram e conseguiram encontrar esse grupo antes que eles tomassem algumas medidas. Eu acho que a gente não pode jamais tratar esse pessoal como meia dúzia de doidos, que não tem nenhum tipo de conexão entre eles, nenhuma capacidade de ação, porque não precisou muita coisa para acontecer o que aconteceu em Brasília, no fim, depois da vitória do Lula, como o senhor mencionou, e depois da posse do presidente Lula. Então, não precisa muito um incentivozinho. Obrigado, Beto! De agentes infiltrados dos Estados Unidos aqui no Brasil é sempre, para mim, uma possibilidade. Professor, Obrigado, Vera. Desculpa. Não, eu só queria complementar. Quem puder ajudar, gente, vou pedir mais 100, mas se não der, não tem problema. Nós tivemos ontem o movimento dos clubes militares, né? As vivandeiras, né? Estão de novo chiando aí enfim, fazendo... Caiu o João César. Subiu. Eu vou continuar aqui, você deve estar escutando a gente. O último atentado terrorista da ditadura foi o Rio Centro, né, que acabou muito mal porque a bomba explodiu por incompetência dos terroristas, explodiu dentro de um Puma. O capitão Wilson Machado, que dirigia esse Puma, terminou a carreira militar dele como general, tá? Quase que esse cara vai acima da hierarquia das Forças Armadas. Então, o Estado brasileiro, com a sua leniência para com o terrorismo, incentiva esse tipo de coisa. E nós tivemos aqui, só para lembrar, até 2023, a professora Adriana Dias, era uma professora lá da Unicamp, morreu em 2023, mas ela fez um mapa do crescimento dos grupos neonazistas no Brasil. E ela chegou à conclusão de que de 100 e poucas células que existiam, com a internet isso virou milhares, especialmente São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então essa ameaça é uma ameaça muito séria, né? Nós estamos vendo o que isso já provocou. A história da bomba no caminhão de combustível lá em Brasília, enfim, a facada do Bolsonaro, que a gente pode inserir nesse mesmo ambiente de turbulência política e tudo mais que está por acontecer. Foi muito bom que essa turma de Brasília, nem sei se esses caras iam efetivamente produzir esse atentado, mas tem que meter na cadeia, porque senão a moda pega, sabe? E de repente nós temos aí uma concorrência de grupos terroristas promovendo atentados porque não querem saber da democracia para desafiar a sua ideologia, né, professor? Fábio, isso é muito importante. Juntando a sua observação com o do Elô, é só recordar historicamente como é que a CIA age para derrubar regime. Em 1954, na Guatemala, para derrubar o Jacobo Arbenz, que não era um presidente comunista, mas nem de longe, era apenas um
nacional desenvolvimentista, como era muito comum nas décadas de 50 e de 60. Quando ele tentou fazer uma reforma agrária que prejudicaria uma companhia, a United Fruit Company, que basicamente plantava e exportava banana, daí veio o epíteto República das Bananas. A CIA fez uma operação psicológica que foi um modelo que a CIA nunca deixou de usar, 1954. Sabe quem estava na Guatemala nessa época, Fábio? Passando pela Guatemala? Sabe quem estava na Guatemala neste momento e assistiu à queda do Jacobo Arbenz pela operação psicológica feita pela CIA? Um jovem argentino que havia se formado em medicina e que decidiu cruzar o continente para conhecer a América Latina. Motocicleta. O Che Guevara estava na Guatemala em 1954. O Mossadegh, que foi o primeiro-ministro do Irã, que realizou um gesto fundamental, que de nacionalizar as reservas petrolíferas do Irã, um argumento muito simples e próximo do Getúlio Vargas, mais ou menos na mesma época, um pouco depois. O que aconteceu com o Mossadegh foi o que a Elo disse. A CIA colocou um número razoável de agentes da CIA no Irã, em Teherã, sobretudo, Elo com dinheiro na mão, muito dinheiro na mão, e comprou várias pessoas que começaram a fazer baderna aqui, baderna ali, baderna aqui, até que criou-se uma situação insustentável do ponto de vista político, e o Mossadegh foi deposto. Quem colocaram no lugar do Mossadegh? O Shah Reza Pahlavi, que foi absolutamente submisso aos interesses da British Petroleum e das companhias americanas de petróleo. Eu poderia seguir elencando operações semelhantes feitas pela CIA. Então, infiltrar agentes, como aqueles 2 agentes que o governo brasileiro, com grande altivez, recusou o visto, porque eram 2 agentes que vinham ao Brasil com uma única finalidade: questionar as urnas, levantar dúvidas sobre o processo eleitoral para preparar, o não reconhecimento da possível reeleição do presidente Lula por parte do governo norte-americano, 2, a adoção de medidas ainda mais pesadas do que, por exemplo, um tarifaço, caso as eleições não sejam reconhecidas. Então, Elo e Fábio, a situação é grave, é mais grave, eu diria, para nossa reflexão. Vou propor uma provocação e passo para vocês e para o William. A situação hoje é mais grave que a situação de 1964, porque é a primeira vez na história do Brasil que nós temos dezenas de milhões de brasileiros que apoiam uma geração de políticos, que é a geração de políticos mais vende-pátrias, mais lambibotas da história do Brasil. O Brasil nunca teve políticos tão sem espinha quanto o da franquia Bolsonaro. Um único exemplo: presidente da ditadura militar, um general, que, como Ulisses Guimarães dizia, nós temos ódio e nojo da ditadura, mas reconheçamos que o Ernesto Geisel, quando foi pressionado pelo governo do Jimmy Carter, não aceitou a pressão e teve 2 atitudes. Em 1974, reatou relações diplomáticas com a China. E em 1974, iniciou um protocolo de cooperação nuclear com a Alemanha para dizer para os Estados Unidos: aqui quem manda somos nós. O rei tá no começo, gente. Hoje, Fábio, nós temos uma geração de políticos que vende a pátria achando que é um ato patriótico. Vera Gláucia. Pedro, a mensagem da meta tá incorreta. Falta 10, não 100. Não, já fechou a meta, tá? Porque o nosso querido Beto Manica mandou 10 no Pix. O que eu tô pedindo esses 100, gente, é porque o Folha Entrevista foi mais baixa a arrecadação. Por isso eu tô pedindo para vocês nos ajudarem. Se vocês puderem, senão amanhã eu peço, tá tudo certo. Vamos lá. Professor, inclusive é um tema muito caro ao senhor, essa mobilização política da extrema-direita, e vai ser tema da sua aula aqui no ICL no dia 13 de agosto, 8 horas da noite. Campanhas bilionárias de doação, criptomoedas duvidosas, venda em massa de produtos para a base eleitoral, viraram uma fonte lucrativa para a extrema-direita. E o senhor dará uma aula aqui junto com o Eduardo Moreira, chamada Siga o Dinheiro, no dia 13 de agosto, 8 horas da noite. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em icln1.com.br para participar dessa aula. Queria que o senhor desse rapidamente, professor, sem muita informação, para não dar muito spoiler, o que os alunos do ICL podem esperar dessa aula, professor Castro Rocha? Acho que a novidade mais importante do meu trabalho sobre extrema-direita nos últimos 6 anos. Eu levei muito tempo para compreender, e creio que todos nós, William, nós nos concentramos, o que é compreensível, excessivamente no lado ideológico da extrema-direita. Nós pensamos durante muito tempo na extrema-direita como uma máquina de uma ideologia delirante, mas uma máquina ideológica. E nos dedicamos a compreender os discursos e as fontes desses discursos. Elo, Fábio, William, eu estou propondo nesta aula
que nós deixamos de lado o verdadeiro sal da terra, o motor, o verdadeiro combustível da extrema-direita. A extrema-direita significa, sobretudo, a monetização de todas as esferas da política, de todas as esferas do cotidiano. A relação intrínseca entre extrema-direita e plataformas digitais é porque a tarefa histórica da extrema-direita é trazer para o universo da polis, para o universo da política, pela despolitização, a monetização de todas as esferas. E nesta aula, eu faço algo que é inédito, William. Eu apresento uma série de exemplos históricos de como esses governantes da extrema-direita chegam ao poder por meio da monetização e, chegando no poder, o governo deles se transforma numa máquina imparável de monetização constante. Eu acho que vai ser uma novidade para a nossa audiência. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!